Um cadáver julgado por heresia. Você não leu errado o título desse vídeo e nem leu errado a thumbnail desse vídeo. É exatamente esse o título do episódio de hoje. O cadáver que foi julgado por heresia. Isso, é claro, aconteceu na Idade Medieval, período em que coisas estranhas, coisas excêntricas, coisas intensas aconteciam e que geram para a gente pérolas como essa história que eu vou contar para você hoje, na nossa coluna semanal de História do Cristianismo. Muitas vezes nós esquecemos de histórias como essa, muitas vezes nós desconhecemos episódios marcantes que fizeram, de uma forma ou de outra, a história do cristianismo. E hoje eu tenho a contar para você o dia em que deram a brilhante ideia de um cadáver se assentar no banco dos réus, ser julgado e condenado por heresia. Essa história eu vou contar agorinha mesmo, só antes, é claro, eu quero lhe fazer o convite de você estudar Novo Testamento com a gente. Matricule-se hoje mesmo na nossa pós-livre em Teologia do Novo Testamento e tem acesso a esse e a todos os benefícios aqui do canal. É só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Master. Para a gente entender melhor essa história que eu acabei de citar, nós temos que voltar no tempo, há praticamente 900 anos na história, quando o Papa Celestino V, que não queria ter sido eleito Papa, não nasceu para aquela tarefa, ele mesmo admitia isso, e no ano de 1294 ele renunciou ao cargo de pontífice e foi viver o restante da sua vida isolado da carreira eclesiástica e vivendo a sua espiritualidade de uma maneira mais reclusa. Quando um papa sai de cena, é necessário que um conclave escolha o seu sucessor. E imediatamente começou um novo conclave, que teve dificuldades com disputas de grupos de cardeais, até que um cardeal costurou uma série de apoios e se propôs como um nome alternativo às disputas que estavam estabelecidas. Os cardeais entraram na onda dele e acabaram consentindo nesse nome em comum, que era ele próprio, o cardeal Benedetto Gaetani, que depois de ter sido eleito papa naquele conclave, assumiu como Papa Bonifácio VIII. E o Papa Bonifácio VIII exerceu o cargo desde a sua eleição em 1294 até a sua morte em 1303. O Papa Bonifácio VIII era um homem ganancioso, era um homem altivo, soberbo, era uma pessoa que se entendia como Papa como a pessoa mais poderosa de todo o planeta Terra e que todas as pessoas, inclusive os líderes políticos, militares, deveriam se submeter a ele. Até porque, alguns anos antes, o papado tinha alcançado seu ponto máximo de poder nos pontificados de Gregório VII e de Inocêncio III, e você já viu também esse conteúdo aqui no canal. Vou deixar o card na tela final para você ver, caso tenha perdido esse episódio. E durante todo aquele período, os papas se tornaram pessoas muito poderosas, capazes, inclusive, de condenar imperadores, reis, autoridades das mais diversas categorias, inclusive capazes de interditar e de taxar países inteiros, como já tinha acontecido. E é nessa linha que o Papa Bonifácio VIII quer exercer o seu pontificado, na plenitude do seu poder. Porém, havia uma guerra acontecendo na Europa que chama a atenção de Bonifácio VIII e que o deixa bastante preocupado. Era uma guerra entre a Inglaterra de Eduardo I e a França do rei Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo. A guerra já durava bastante tempo,
os conflitos estavam longe de ter uma solução, longe de chegar a uma conclusão, e com isso as duas coroas precisam de recursos para continuar financiando aquela guerra. Todos os recursos já haviam sido usados, todas as fontes que poderiam ser taxadas já tinham passado por isso, faltava apenas taxar a igreja. Sim, e o Papa Bonifácio VIII está preocupado justamente com isso. Não que ele era um defensor da paz mundial, mas a sua preocupação é que a igreja na Inglaterra, que ainda não era separada de Roma, que a igreja na França pudessem ser taxadas. E não demorou para que Eduardo I e Filipe IV tivessem a ideia de taxar a igreja dos seus países, de proibir que o dinheiro saísse dos seus países e fosse em direção a uma igreja que tinha sua sede em Roma. E mais, os reis tiveram a ideia de taxar o clero. É claro que isso irritou bastante o Papa Bonifácio VIII, que não aceitava, em hipótese alguma, ser contrariado, ser afrontado. E ele exigiu que os reis revissem as suas posições, o que causou um recuo estratégico de Eduardo I, até porque ele conhecia bem uma história de um rei inglês chamado Henrique IV, que um dia tentou peitar o Papa Gregório VII, foi humilhado durante 4 dias na neve e teve que pagar taxas para a igreja, que até no seu tempo ainda se pagavam esses tributos. Eduardo I deu um passo atrás e abriu mão da iniciativa de querer taxar a igreja e o clero. Mas Filipe IV não abriu mão, não recuou e avançou. Avançou ao ponto de colocar em prática sua iniciativa de taxar a igreja, de impedir que quantias saíssem da igreja da França em direção a Roma, e chegou a colocar em prática o seu plano de taxar o clero. O Papa proibiu o clero francês de obedecer, porque, afinal de contas, eles deviam obediência ao Papa e não ao rei da França. Mas, diante desses impasses, o rei francês chegou a prender um cardeal francês e acusá-lo por traição. É claro, você já pode imaginar que esse episódio, que já não estava nada bem a história, que já estava muito conturbada e tensa essa história, ficou pior ainda quando Filipe IV prendeu um cardeal, claro, ligado ao Papa e acusado de traição. Bonifácio VIII ficou irado com as iniciativas de Filipe IV e exigiu que o cardeal fosse libertado, e exigiu ainda mais que Filipe IV fosse até a Itália e se retratasse publicamente dos agravos que ele havia infringido à igreja. Mas Bonifácio VIII podia ser audacioso, podia ser orgulhoso, podia ser soberbo, mas mal sabia ele que do outro lado estava uma pessoa com características muito parecidas. E era considerado uma pessoa tão fria que foi chamado de o Rei de Mármore, tamanha sua frieza e tamanho a sua audácia de enfrentar quem se opusesse ao seu caminho. Filipe IV chegou a ir à Itália, mas não foi sozinho, ele foi acompanhado do seu exército. Na verdade, foram seus comissários que foram até a Itália. E se o Papa achou que eles iriam como cordeirinhos para pedir desculpas, para se retratar do que havia acontecido e para se humilhar diante do Papa, ele estava muito enganado. Os comissários de Filipe IV invadiram, literalmente, a igreja onde o Papa estava celebrando uma missa. O esbofetearam diante de todo mundo e o levaram arrastado, igreja fora, e o mantiveram em cativeiro durante 3 ou 4 dias. Isso mesmo. O Papa Bonifácio VIII, que já tinha idade avançada, ele foi humilhado publicamente e ele foi sequestrado sob as ordens do rei da França. Ficou alguns dias sequestrado e só foi liberto graças à intervenção da turma do Deixa Disso, do pessoal que achou que isso era exagerado, que o estrago já estava feito,
que populações poderiam se voltar contra o rei Filipe IV e ele ter um efeito rebote da sua iniciativa. E com isso, com muita diplomacia, com muitas discussões, finalmente Bonifácio VIII foi liberto do seu sequestro, foi liberto do seu cativeiro, mas o estrago já estava feito e não tinha mais volta. O Papa Bonifácio ficou tão deprimido com a situação, ficou tão magoado com a situação, que morreu de desgosto apenas 2 meses depois desse episódio. O Papa morreu de desgosto da humilhação que ele sofreu do rei da França. O seu sucessor foi o Papa Clemente V, que teve uma política de apaziguamento total com a monarquia francesa. Inclusive, foi por causa desse período que a sede da Igreja Católica medieval foi transferida pela primeira e única vez da história de Roma para a cidade francesa de Avignon. O rei queria controlar a igreja de perto e Clemente V não teve outra alternativa a não ser fazer isso. Agora, se essa história já é louca demais, já é intensa e exótica demais, ela ficaria ainda pior, porque Filipe IV não se conteve com a humilhação do Bonifácio VIII, não se conteve com a sua morte de desgosto e ainda quis fazer a exumação do seu cadáver, colocá-lo sentado com as roupas pontifícias no banco dos réus e condená-lo por heresia. Sim, ele queria literalmente fazer a exumação do cadáver papal e condená-lo por heresia, porque isso tinha também um aspecto simbólico. É claro que, do ponto de vista prático, não havia mais nada que se fazer. Depois que a pessoa morre, é a punição maior que alguém pode receber na sua jornada. Não tem mais nada que ser feito além disso. Mas, simbolicamente, condenar esse Papa por heresia era forte, porque um Papa é considerado uma pessoa santa, e ser condenado por heresia significa jogá-lo no inferno. O rei Filipe IV não queria apenas matá-lo fisicamente, mas queria se certificar e mostrar para todo mundo que ele tinha ido direto para o inferno. Ainda bem, ou será se ainda bem, né? Virou história apenas, mas as pessoas convenceram Filipe IV de não fazer isso. Ele não encontrou o apoio necessário para fazer essa excentricidade e acabou abrindo mão do seu plano, que era audacioso e macabro demais, fazer a exumação de um cadáver e condená-lo por heresia. Mas, claro, os estragos ficaram evidentes. O papado experimentou a pior humilhação de toda a sua história e teve muitas dificuldades para se reerguer depois desse episódio tão lamentável vivido pelo Papa Bonifácio VIII. Se você quiser saber essa e outras histórias com mais detalhes, tem tudo aqui no meu livro de História do Cristianismo e ele está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar, adquirir e começar a ler hoje mesmo. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e em breve a gente se encontra para mais um Café com Teologia. Até lá!